Olá pessoal, quero compartilhar algo bastante legal com vocês. Você que me conhece, você que é meu amigo, por favor, assiste esse vídeo até o final. Eu vou deixar ele no Instagram, no TikTok, no Facebook. Assiste ele porque é uma coisa bem bacana. Eu finalizei a estrutura do meu livro, A Batalha Cultural, O Soldado é Você. Esse tema, ele é pouquíssimo explorado no Brasil, tá? Eu me inspirei em autores da América Latina, como Augustin Laje, enfim, Miklos Lucas e outros que falam abertamente sobre esse tema na América Latina, mas no Brasil nós não temos referências bibliográficas que tratam desse tema denominado batalha cultural. Nós temos algumas nuances e algumas publicações de Olavo de Carvalho, mas nós não temos um autor que fale profundamente sobre o assunto, explicando o que é a batalha cultural, qual que é a origem da batalha cultural, por que ela está instalada e como que ela se instalou ao longo das últimas décadas nas nossas escolas, nas nossas igrejas e nas nossas famílias. E qual o objetivo de atacarem fundamentalmente as nossas famílias, as escolas, as igrejas, o conservadorismo, por que eles fazem isso? Isso tudo está no meu livro, A Batalha Cultural, O Soldado é Você. E no livro, eu chamo muito a atenção, dizendo assim, você está numa guerra mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira participar dessa guerra, você está nela, porque de uma forma ou de outra, você está sendo atacado, ou você está sendo usado para atacar todas essas coisas que eu te falei. O livro está escrito, eu estou aguardando o retorno de alguns comentaristas, eu enviei para alguns comentaristas olharem os textos e comentarem capítulo por capítulo, mas a estrutura da minha escrita está pronta. E eu acabei enviando para algumas editoras, e hoje eu tive o prazer de receber aqui a análise crítica de uma editora. E nessa análise crítica eu queria compartilhar com vocês, claro que eu não vou, são 3 páginas, eu não vou ler as 3 páginas da análise crítica da editora, mas eu gostaria de compartilhar com vocês isso, e fica até o final que eu tenho algo importante para falar. O livro, ele ainda falta os comentários, ainda está na parte, já tá finalizado, né, mas a estrutura finalizada, mas ele está ainda num PDF, tá bom? Eu mandei lá para algumas editoras, e uma das editoras, ela respondeu assim para mim, olha só. Ela começa o vídeo, ela começa o documento da seguinte forma, ó. O conselho editorial eu falo o nome da editora, que eu não preciso falar aqui agora, é uma grande editora, tá? Estabelece critérios rigorosos na publicação dos seus originais, procurando fazer desta uma análise objetiva. E ela discorre, ela tá colocando aqui que realmente ela fez uma análise e ela não vai publicar nada que não seja dentro de uma análise rigorosa daquilo que foi escrito. Então isso é muito importante saber, porque ela preza aí pelos seus autores. Tá? Algo importante é que a proposta dessa editora é para lançar o livro no Brasil, em Portugal e nas mídias de venda de livros digitais, né? Então, a Amazon, enfim, todas essas plataformas de livros digitais, lançar em Portugal, já precificaram a venda do livro, tá? Já passaram para mim como que funcionaria isso e passaram para mim também um esboço e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você quiser esse documento, eu mando para você dar uma lida, para você ver o que eles escreveram e tal. Então, eu não vou conseguir trazer tudo, mas eu vou tentar compartilhar com vocês algo que me deixou bastante empolgado em relação a esse livro, a essa análise que foi feita. Então, eu vou aqui baixar a cabeça algumas vezes, que eu preciso ler, eu não decorei tudo, e é importante que eu consiga fidelizar aquilo que foi falado pela editora. Olha, eles começam assim. A obra em análise, intitulada A Batalha Cultural, apresenta-se como um manifesto incisivo e contundente sobre a guerra cultural contemporânea, estruturada como um chamado à ação. A obra propõe-se a despertar o leitor para a realidade de um conflito ideológico que, segundo o texto, está em pleno curso, mas que é travado em arenas não convencionais, como escolas, mídia, entretenimento e instituições religiosas. O autor estabelece um diálogo direto e imperativo com o leitor, posicionando-o como um soldado numa guerra cultural, embora invisível. E aí discorrem com outras informações. Fala sobre a estrutura do livro. A estrutura da obra é rigorosamente organizada. Olha que legal, eu achei isso um ponto positivo. Em capítulos que seguem uma progressão lógica e pedagógica. Olha que legal. A obra inicia-se com um prefácio que define o tom urgente e combativo da narrativa. E aí, na análise que eles fizeram, eles me informaram o seguinte: temas centrais encontrados na obra, né? A obra é estruturada em torno de 2 grandes eixos centrais. A denúncia da hegemonia cultural progressista e a convocação para a resistência espiritual e cultural. Gente, foram profissionais da área editorial que escreveram esse texto, que fizeram esse documento e enviaram para mim, tá? E aí ele diz o seguinte, olha só, pontos importantes do livro, da obra, né? Hegemonia cultural e Grant, que é um cidadão que eu cito no livro, eu falo muito sobre ele, que implantou essa questão aí da guerra cultural, ele que entendeu como que ele deveria combater as famílias, o conservadorismo, como entrar nas escolas, através da cultura e através de coisas que não agradam a Deus, principalmente, mas estão destruindo as nossas famílias.
Daí ele coloca, o autor utiliza o conceito gramsciano de hegemonia cultural para explicar a infiltração ideológica da esquerda nas instituições sociais, especialmente nas áreas de educação, mídia e cultura. Grant é descrito como arquiteto de uma revolução silenciosa, cujo objetivo não é a conquista do poder político imediato, mas a transformação da mentalidade coletiva por meio do controle das ideias e da cultura. Volto a reforçar, esse texto não fui eu que escrevi, esse texto eu recebi de uma editora, tá? O que eles analisaram? Então eles falam sobre a guerra espiritual, que a obra não se restringe só a uma análise cultural e política, mas a um viés profundamente espiritual, sobre a desconstrução da família, né? Outro tema recorrente é o ataque à estrutura familiar tradicional. A obra sugere que a destruição da família é um objetivo estratégico da esquerda, que utiliza ideologias de gênero, políticas públicas e narrativas midiáticas para minar a autoridade parental, a moralidade cristã e os valores familiares. Aponta o Brasil como um campo de batalha e um chamado à resistência, né? O último eixo temático concentra-se no apelo à resistência cultural. A obra conclama os leitores a adotarem uma postura ativa e vigilante, utilizando a fé cristã como arma principal. E aí ele vem no último tópico que fala sobre a linguagem do livro. Ele diz assim, ó, a linguagem da obra é marcadamente incisiva e persuasiva. Gente, eles estão falando do meu livro e eu fico até emocionado em relação a isso. Assumindo um tom de urgência que aproxima o texto do gênero manifesto. O autor utiliza uma retórica belicosa, empregando metáforas militares e espirituais para criar um senso de emergência. Termos como soldado, batalha, guerra, armas e trincheiras são recorrentes, configurando um campo semântico que reforça a narrativa de um conflito inescapável. Além disso, o texto utiliza referências bíblicas de forma estratégica, associando personagens e episódios bíblicos à luta cultural contemporânea. Exemplos incluem narrativas de Neemias, Daniel, Paulo, que são interpretadas como arquétipos de resistência cultural e espiritual. E aí, ele diz o seguinte, olha só, ele fala sobre a estruturação didática, as referências bíblicas que são estratégicas, o tom profético e urgente da obra e a visão panorâmica da cultura. E a conclusão dessa análise crítica do meu livro, eles dizem o seguinte, a Batalha Cultural é uma obra que combina análise cultural, apelo espiritual e estratégia prática, construindo um manifesto vigoroso contra o que o autor descreve como um projeto gramsciano de hegemonia cultural em curso no Brasil. A obra destaca-se por sua estrutura didática, linguagem profética e articulação entre teoria cultural e fundamentos bíblicos. Em tom assertivo e convocatório, o texto transforma o leitor em um soldado, convocando-o a assumir uma postura ativa e combativa frente ao avanço de ideologias progressistas. Ao articular uma narrativa que combina elementos culturais, políticos e espirituais, a obra estabelece um modelo de resistência cultural centrado na defesa da fé cristã, da estrutura familiar e dos valores tradicionais. Em última análise, o texto propõe-se desvelar os mecanismos de controle cultural e a munir o leitor com estratégias práticas para resistir a esse processo de reconfiguração ideológica, sempre ancorado em fundamentos espirituais e bíblicos. Essa é a análise crítica, e eles aprovaram a minha obra na editora, né, com todos esses elogios e toda essa estrutura e toda essa análise, a obra ela foi aprovada pela editora. Agora vem mais um passo desse trabalho, que é a questão da gente agora, eu estou captando agora os comentários, eu selecionei algumas pessoas que estão fazendo os comentários no livro, para que ele fique um pouco mais robusto, com outras ideias e tal, e aí nós vamos finalizar a obra e a obra vai ficar prontinha. Ela já está pronta, com epílogo, com finalização, com dedicatória, com capa, contra capa, tá tudo ok. Só que, quando a gente vai para uma editora e a editora aprova a obra, a gente precisa agora ir para uma outra situação, que é a seguinte. Nós precisamos, de alguma forma agora, promover esse livro. Então tem a fase de impressão, tem as ações de divulgação, ele vai ser lançado no Brasil e em Portugal. Enfim, existe aí uma série de situações que ainda precisam acontecer para que o livro realmente chegue na tua casa, chegue nas livrarias, chegue na igreja. Eu vou transformar ele em palestra, né? Você entendeu basicamente sobre o que o livro trata, só com esse comentário da editora. E eu tô aqui para conclamar você, pastor, padre, cristão, pai de família, mãe de família, pessoas que estão percebendo o que está acontecendo dentro das nossas igrejas, o que está acontecendo no mundo espiritual, o que está acontecendo dentro das escolas, o que está acontecendo na televisão, o que está acontecendo na cultura. Tudo isso que está acontecendo é porque nós estamos enfrentando uma batalha cultural arquitetada e você precisa conhecer e saber muito mais sobre esse assunto, que no Brasil é pouco explorado, porque não deixam falar sobre esse assunto. Então eu estou aqui para conclamar você a participar disso. Você que puder, você que conhecer alguém, um empresário, você conhece pessoas que pode colaborar com esse projeto, eu venho aqui pedir a sua colaboração, a sua ajuda, o seu apoio, eu venho aqui pedir uma doação. Você que pode doar para esse projeto, você conhece um empresário que pode bancar esse projeto, o custo não é alto, o custo ficou baixo, e nós vamos lançar ele no Brasil e na Europa. Nós vamos desvendar a arquitetura da esquerda para destruir a sua família. Então eu venho aqui te pedir para você fazer uma doação, me procure, fale comigo, veja como você pode colaborar de alguma forma, veja se você pode promover esse vídeo para outras pessoas, para que mais pessoas possam entender o que está acontecendo no Brasil, e eu quero ser aqui o porta-voz. Soldado, você foi convocado, mesmo que você não queira, você está nessa guerra, a tua família está sendo atacada, e eu conto com você. Me ajude a imprimir esse livro, a fazer uma grande obra, a divulgar ele no Brasil e na Europa, para a gente salvar as nossas famílias. Deus te abençoe, e eu quero
quero te agradecer a você que ficou aqui até o final. Deus abençoe.